Fala, alunos e alunas, chegando aí para a gravação de mais uma importante temática, só que agora de uma nova disciplina. Vamos tratar do direito administrativo esquematizado, esse projeto que vem possibilitando que os estudantes aumentem de forma exponencial a performance estudantil. Aqui o grande objetivo não é ensinar simplesmente, não é simplesmente uma aula de atos administrativos, não. Nós estamos falando de um método, é o método AV4.4, método focado em aumento de produtividade e aumento de performance nos estudos. Afinal de contas, este método possibilita que os estudantes atinjam até 92% de acertos nas questões em 6 meses. Você só consegue chegar a estes resultados se de fato você desenvolver com extrema qualidade o seu processo estudantil. Lembre-se que são 4 grandes pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Esses 4 itens, esses 4 pilares em conjunto, vai possibilitar que você passe a ter um processo estudantil estruturado. Bom, Alan, o que a gente vai tratar na aula de hoje? A gente vai falar de uma temática que é extremamente recorrente em provas de concursos públicos, que é a temática atos administrativos. O que eu tenho que saber quando eu penso especificamente nesta expressão? É a partir deste paradigma que nós vamos precisar enxergar exatamente o seguinte, ou exatamente a seguinte ideia. Olha só, quando você raciocina a ideia de atos administrativos, alguns detalhes se vislumbram como de altíssima relevância. Quando pensamos então na expressão atos, você precisa enxergar que isso está relacionado a manifestações de vontade. Isso tem que estar muito claro na sua mente. Ato administrativo é uma manifestação de vontade. E quando eu falo este administrativo, você vai raciocinar que estas manifestações, elas são regidas pelo direito público. Tem que estar muito claro este aspecto. Regido pelo direito público. Com uma peculiaridade extremamente importante. Aqui, esta condição de atos administrativos não é para qualquer manifestação de vontade. Precisa estar claro que é apenas para manifestações, só que essas manifestações de vontade são manifestações de vontade necessariamente unilaterais. Manifestações unilaterais de vontade. Bacana, legal. Então, quando eu falo em atos, manifestações unilaterais de vontade, quando eu falo administrativo, regidos pelo direito público. Ora. Visualizou esta perspectiva? A gente vai precisar entender exatamente quem são os sujeitos. Nós precisamos entender, de fato, aqueles que estão aptos à edição de um ato administrativo. Antes disso, se você neste momento está no meu canal do YouTube, você tem 3 atribuições a executar. A primeira delas, se inscreve no canal. Fica aí do seu lado direito, do meu lado esquerdo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Além disso, deixa o seu legal, o seu joinha, porque assim você auxilia na divulgação deste belo trabalho de divulgação de conhecimento, sobretudo de uma disciplina que tem um grau de complexidade um pouco maior, que é a disciplina Direito Administrativo. Já vou lhe fazer um grande convite relacionado, sobretudo, a você ter acesso aos simulados atinentes às aulas teóricas. Para que você tenha acesso ao simulado, você vai precisar visitar o meu site, cadastrar o seu e-mail, para que eu possa mandar exatamente o simulado em PDF para você. Combinado? Olha só,
Então, quando a gente estabelece essa linha de sujeitos, a primeira ideia que se vislumbra é quem é que pode editar um ato administrativo? Sem dúvida, a administração pública. Então, a administração pública, ela está apta a editar atos administrativos, ou seja, a efetuar manifestações de vontade. Ora, ora, ora. A pergunta que não quer calar é exatamente a seguinte: apenas a administração pública pratica atos administrativos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: todo ato que é praticado pela administração pública é um ato administrativo? São duas perguntas marcantes. Então, olha só, a administração pública, ela pode desempenhar atividades de natureza pública. Por exemplo, ela pode efetuar a prática de serviços públicos. Então, ela pode efetuar atividades de natureza pública, como ela pode executar atividades próprias da iniciativa privada, atividades econômicas, por exemplo. Ora, ora, ora. As atividades da natureza pública, elas sim são regidas pelo direito público. Ora, se são regidas pelo direito público, são alçadas à categoria de atos administrativos. Agora, aquelas atividades econômicas, elas não são regidas pelo direito público. Elas são regidas pelo direito privado. Aí é muito comum a seguinte pergunta de prova. Não esquece disso. Todo ato praticado pela administração pública é ato administrativo? É uma pergunta clássica. A resposta é não. Porque esses aqui, se são regidos pelo direito privado, não podem ser alçados à categoria de atos administrativos. E essa linha é uma linha basilar. Isso aqui não pode ser considerado como ato administrativo. Você vai ver mais adiante que são atos regidos pelo direito privado, são atos conhecidos como atos privados da administração. Beleza? Então, todo ato praticado pela administração pública é ato administrativo. Esta afirmação é uma afirmação errada. Bom, ainda nessa perspectiva, vamos para um cenário de número 2. Qual é o cenário de número 2? Advém da segunda pergunta. Alain, apenas a administração pública pode praticar atos administrativos? A resposta é não. Por quê? Porque nós temos particulares que desenvolvem dois tipos de atividades, assim como quando nós citamos a administração pública. Ora, ora, ora. Quando a gente fala desses dois tipos de atividades que são desenvolvidas pelos particulares, nós temos atividades de natureza privada, como é o caso de uma atividade econômica, mas também nós temos atividades consideradas atividades de natureza pública. Ora, ora, ora. Essas atividades de natureza pública tem que estar muito clara. O regramento delas é um regramento diferenciado. Então, as atividades de natureza pública que são executadas por particulares, e aí a gente pode citar a título de exemplo, os concessionários e os permissionários de serviços públicos. Exemplo, então, a execução de serviços
públicos pelos concessionários e pelos permissionários. Tem que estar muito claro na sua mente, tem que estar cristalino na sua mente, que nesses casos, os particulares, ao praticarem esses atos de natureza pública, serão alçados à condição de atos administrativos. Aqueles que são regidos pelo direito privado não serão considerados atos administrativos. Então, seguindo esta linha, qual é o cenário que se vislumbra? Quem é que pode praticar um ato administrativo? É apenas a administração pública? É apenas particulares? Nenhuma coisa nem outra. Então, quem são os sujeitos que estão aptos à prática de um ato administrativo? A gente vai usar duas expressões. A administração pública. A pergunta é, a administração pública, Alan, sempre? Não. Não é sempre. É a administração pública agindo nesta qualidade. Ou seja, agindo na condição de alguém que foi criada para a execução de atividades de natureza pública. Só que não é apenas a administração pública. Nós temos também os particulares. Alan, qualquer particular? Lógico que não. São particulares que eu vou denominar de particulares especiais. São aqueles particulares que gozam de prerrogativas. São particulares que gozam de prerrogativas públicas. Quando a gente chega a este cenário, a gente vai conseguir chegar a um conceito. Então, qual é a grande linha? Que os atos administrativos são o quê? São manifestações unilaterais de vontade, praticadas por quem? Embora pela administração pública agindo nesta qualidade, ou de particulares que gozem de prerrogativas públicas, sempre com um objetivo, visando a produção de efeitos jurídicos. Todo ato administrativo tem um grande objetivo. E qual é esse objetivo? A produção de efeitos jurídicos. Este é o fim intencionado pela administração pública. E sempre o ato administrativo será regido pelo direito público. Toda atenção para o seguinte: grande convite conforme prometido. A partir de agora você tem duas execuções a efetivar, a efetuar. Quais são as duas atuações? Primeiro, é você ir até o meu site, se é que você já não está nele neste momento, para ter acesso às aulas de teoria e às aulas de questões desse nosso projeto Direito Administrativo Esquematizado. Foco total em aumento de produtividade e aumento de performance estudantil a partir dos ensinamentos do método AV4.4. Olha só, como é que você faz para ter acesso ao site e, consequentemente, acesso às aulas, acesso aos simulados. www.prof.alanvinicius.com/método AV-DA. Porque DA de Direito Administrativo. Traço DA de Direito Administrativo. Massa, legal. O que é que você vai fazer lá? Você vai se inscrever e, consequentemente, você vai deixar o seu melhor e-mail. Será enviado para você por e-mail toda a linha, toda vez que tiver uma aula nova, eu vou postar para você, isso é bastante legal. Não só isso, foi criado também para você um grupo especial de estudos através do meu canal no Telegram. Para quem não conhece, o Telegram é um aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp, porém com muito mais funcionalidades. O Telegram, por exemplo, permite que quando você ingressar, você vai ter acesso às questões que já passaram. Então, por exemplo, neste momento que eu estou gravando esse vídeo,
esse vídeo, no dia de hoje já foram lá 818 questões inéditas e comentadas acerca do direito constitucional, acerca do direito administrativo, acerca das legislações de servidores públicos. Então, se de fato faz diferença para você um aprendizado, vai lá no canal do Telegram e tem acesso a todo o acervo. São questões gratuitas, inéditas e comentadas. Então, as questões do Telegram são questões 100% gratuitas. Então, é um programa 100% gratuito que você vai ter acesso e, consequentemente, aprofundar substancialmente os seus conhecimentos em direito constitucional e direito administrativo. Para ter acesso ao Telegram, www.profalanvinicius.com/Telegram. Tá certo? Assim você vai ter o acesso completo a todo este acervo, a todo esse material, que de fato vai fazer uma diferença enorme na sua preparação para concursos públicos. A partir desta perspectiva, vamos fechar esta aula com chave de ouro para que você entenda os elementos cruciais deste conceito. Então, o que você precisa enxergar é que nós temos itens, nós temos especificamente elementos cruciais do conceito. Então, esses elementos-chave você vai precisar o quê? Entender que são manifestações de vontade, essas manifestações de vontade, elas são manifestações de vontade de sujeitos. Essas manifestações de vontades de sujeitos possuem um objetivo e existe aqui exatamente a linha de um regime jurídico existente. Qual é este regime jurídico? Você vai precisar enxergar um conjunto de normas aplicáveis. Então, para resumir todo o cenário que acabei de trazer, os atos administrativos são manifestações de vontade? Sim. Mas na sua cabeça precisa estar que são manifestações unilaterais de vontade. A gente precisa enxergar ainda que quando eu falo em sujeitos, a gente precisará saber que se trata tanto da administração pública quanto de particulares. Então aqui eu tenho que ter asterisco tanto na administração pública quanto nos particulares, para você enxergar que não é em qualquer hipótese que a administração pública pratica atos administrativos e entender também que quando eu falo particulares, não é qualquer particular, tem que ser um particular dotado de características especiais. Além disso, tem um objetivo, tem um fim intencionado. Qual é o grande objetivo da edição de um ato administrativo? Produção de efeitos jurídicos. O fim intencionado é a produção de um efeito jurídico. E o regime jurídico, o que significa esta expressão? Regime jurídico significa conjunto de normas aplicáveis. O regime jurídico, ele é um regime de direito público. Como eu digo sempre, aqui tem uma redundância, porque se é regime jurídico, já é regime de direito. Então, para fechar, olha só, como quando você tem uns elementos-chave, como fica fácil de você definir algo. Então, são manifestações unilaterais de vontade. De quem? De quem? Da administração pública agindo nesta qualidade ou de particulares que gozem de prerrogativas públicas, com qual objetivo? Visando a produção de efeitos jurídicos. Como assim? Criar uma relação jurídica, como é o caso, por exemplo, da sua nomeação, extinguir uma relação jurídica, como é o caso da exoneração ou da demissão do seu concorrente. Por exemplo, a modificação de uma relação jurídica é o caso de um edital de retificação.
no seu concurso, enfim. E sempre o regramento de um ato administrativo é o direito público, ou seja, a administração pública ou o particular que estiver atuando será detentor de prerrogativas especiais. Com isso, nós fechamos essa primeira grande aula atinente à temática atos administrativos, seguindo a linha do direito administrativo esquematizado. Se você está no meu canal no YouTube, não se esqueça de executar as 3 atribuições. Se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, bem como deixe o seu like, o seu joinha, o seu legal. Se você está no Facebook, não deixe de curtir a fanpage. Se você está no Instagram, não deixe de curtir também o meu perfil, tá certo? Então, não esquece ainda de estar no nosso grupo de estudos no Telegram, bem como de ter acesso ao site e, consequentemente, a todo o nosso acervo de ferramentas, que, sem dúvida, vai ampliar a estruturação do seu processo estudantil. Um grande abraço, estamos juntos e até as próximas aulas. Rumo à aprovação, valeu, grande abraço!